e amém, querido. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pode assentar. Como a nossa diretora já falou, né, nós vamos tratar hoje sobre um assunto que é vida de louvor. Amém. E talvez você já pensou, nós vamos falar de música, né? Já colocou uma música no início aí, né? Então vai falar agora sobre música, sobre equipe de música, sobre como é que a música funciona no culto da igreja. Querido, adoração e louvor, embora a música faça parte disso, ela vai muito além de música, amém? A música é sim uma ferramenta importante para encorajar os homens a buscarem a Deus, a adorarem a Deus. A música sim, ela tem o poder de muitas vezes abrir o nosso coração para que Deus possa alcançar o nosso coração, amém? Então, a música ela faz parte da adoração, a música ela faz parte do louvor, amém? Por isso quando você vai lá no culto, na sua igreja, você chega lá, tem aquele momento de música, porque aquilo faz parte do nosso culto racional, aquilo faz parte, né, da nossa vida na presença de Deus, amém? Porém, querido, vida de louvor vai além da música, amém? Glória a Deus. Qual é o propósito então, né? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito que o homem foi criado? Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Você sabe, querido, qual é o propósito da criação do homem? Por que você foi criado? Por que Deus te fez? Você tem certeza, né? Você tem convicção da sua identidade? Amém? Nós vamos falar um pouquinho isso, né? Nessa noite, sobre identidade, sobre propósito. Amém? E eu quero começar lendo com você esse texto que está lá em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Com o propósito, ou seja, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O homem, ele foi criado por Deus para expressar louvor a Ele. O homem foi criado para expressar a glória de Deus na face da terra. A expectativa de Deus quando criou o ser humano é que o homem manifestasse a sua natureza, que o homem refletisse o seu caráter, que o homem fosse uma expressão viva de louvor e de adoração na face da terra. Portanto, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Através de nós, querido, o Deus invisível se tornaria visível de toda a criação. O desejo de Deus era se tornar conhecido. O desejo de Deus era se tornar uma pessoa que todo mundo pudesse contemplar. E Ele escolheu o homem para fazer isso. O homem, e somente o homem, tem a capacidade de tornar visível um Deus invisível. Amém? Porque Deus, embora seja real, é invisível. Mas em Cristo Jesus, cada um de nós pode tornar visível a sua existência através de uma vida de louvor, uma vida de adoração. Amém? Aleluia. Como isso é possível? Como nós, seres humanos, poderemos fazer algo tão extraordinário? É uma pergunta que talvez você possa se fazer. Como eu, cheio de defeitos, de falhas, que vivo nesse mundo, nesse sistema do mundo, com esses valores, posso fazer Deus conhecido? Será que eu sou qualificado para isso? Será que eu tenho as habilidades para tornar Deus conhecido de outras pessoas?
Porque esse é o propósito da criação do homem. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, para manifestar a vontade, o caráter e a natureza de Deus sobre a face da terra. Querido, é possível. Como é possível? A nossa vida de louvor, ela vai ser o resultado do nosso relacionamento com Deus. À medida que eu me relaciono com Deus, eu vou sendo transformado. A natureza de Deus vai sendo transferida para a minha vida. E eu começo a expressar Deus nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. Isso é louvor, isso elogia Deus, isso glorifica a Deus. Então a nossa vida de louvor, o nosso estilo de vida, amém, vai depender do nosso relacionamento pessoal com Deus. Aleluia. Abra comigo aí sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo da criação então do homem. Lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, versículo 26. O som da minha voz está bom para vocês que estão aqui? Porque aqui para mim está muito agudo, mas está tranquilo aí, beleza? Amém. Aleluia. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler juntos aí, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos ler junto, amém? Aqui no Rema a gente vai abrir a Bíblia várias vezes, nas aulas você vai abrir a Bíblia várias vezes, amém? Porque nós somos uma escola da palavra e do Espírito, amém? Aleluia. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano ou o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Quero chamar a atenção de você para 3 palavras aí, ó. Imagem, semelhança e domínio. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Então Deus fez o homem parecido com ele mesmo. A sua imagem e a sua semelhança. Fabrício, quer dizer então que o homem ele tinha os atributos de Deus? Não. O homem, lá no Éden, Adão, não tinha a onisciência, a onipotência. Não está falando dos atributos, está falando da natureza, a sua imagem e a sua semelhança. Ok? Para quê? Para que da mesma forma que Deus tinha domínio sobre os céus, o homem também tivesse domínio sobre a terra. Era necessário possuir a natureza de Deus para exercer de justiça sobre a face da terra. Era necessário possuir qualidades divinas para que o homem exercesse domínio sobre a criação. Amém? Então o homem foi criado com uma natureza própria para cumprir o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, querido, o homem foi criado como uma réplica de Deus. O homem não tinha os atributos exclusivos de Deus, mas o homem era a imagem e a semelhança do Pai. Era como se fosse uma réplica, ok? Para que a terra fosse um reflexo do céu. Amém? Então, a vontade de Deus é que a atmosfera que Deus tinha nos céus se manifestasse também na terra. Por isso que o Éden era um lugar muito parecido com o céu. Amém? O paraíso, um lugar sem dor, sem sofrimento, sem falta, sem doença, sem morte, sem miséria. Um lugar muito parecido com o ambiente que Deus tinha ali no céu. Então a vontade de Deus era que o homem replicasse aquele ambiente em toda a terra, através do conhecimento, da sabedoria de Deus, através da justiça de Deus, através da graça de Deus que estava operando sobre ele, porque ele tinha
a natureza do seu pai, do seu Criador, operando de forma ativa dentro dele. Ele tinha as ferramentas, ele tinha a qualificação para exercer governo e domínio e dessa forma manifestar a vontade de Deus sobre toda a criação. Hoje, quando nós lemos esse texto, nós, seres humanos, que muitas vezes nos convertemos já adultos, que fomos criados num ambiente bem diferente do ambiente do paraíso e celestial, quando nós nos deparamos com o que está escrito na palavra de Deus, e vemos que o homem foi criado para dominar toda a criação, muitas vezes a gente acha que isso é uma utopia, ou apenas uma teologia, algo teórico, e muito longe da nossa realidade de vida. Por isso que você está aqui, glória a Deus. Porque no rema, a palavra de Deus, ela vai renovar a sua mente, o Espírito Santo vai inspirar a sua vida, e vai te colocar na posição que Deus te criou para ser, que Deus te criou para que você viva, vai te colocar na posição de filho de Deus, sal da terra, rei, sacerdote, embaixador do reino de Deus, porque foi para isso que você foi criado em Cristo Jesus, para governar, dominar, não de forma egoísta ou autoritária, mas de forma sábia, justa, cheia da sabedoria e da graça de Deus, e dessa forma, Deus se tornar conhecido através da sua vida, para que dessa forma, Deus seja glorificado através das suas escolhas, das suas decisões, dos seus relacionamentos. Amém? Dominar, querido, significa influenciar. Essa palavra no português domina, a gente logo lembra, às vezes, um ditador, né? Uma pessoa que vai escravizar, que vai... Não, esse domínio era na influência, era poder de influência, era poder de influenciar, de moldar o ambiente. O homem não foi feito para ser moldado pelo mundo, mas para influenciar o mundo. Não eram as aves que iam influenciar Adão, não eram os animais, os répteis, não eram a criação, não iria determinar como Adão viveria, não, era o contrário, Adão determinaria como as coisas iriam funcionar a partir de então. E eu te pergunto, você tem sido moldado por esse mundo, ou você tem sido uma influência do céu nesse mundo? O homem foi criado para influenciar esse mundo, para dominar esse mundo. Essa é o propósito original. Amém? E isso é vida de louvor. Porque uma pessoa que vive dessa forma, ela acaba atraindo louvor e glória para Deus. Amém? Aleluia. No Éden havia um governo compartilhado. Deus e homem governavam a criação de forma compartilhada. O homem não governava de forma independente. Não depender de Deus é um caminho para o fracasso. O dia que o homem se rebelou e quis ficar independente, ele caiu e foi expulso do paraíso. No Éden, o governo era compartilhado. Havia uma relação de interdependência do homem e Deus. E dessa forma Deus influenciava o homem, inspirava o homem, direcionava o homem, compartilhava com o homem da sabedoria e do conhecimento que Deus possuía. E dessa forma o homem estabeleceria sobre a terra um governo de justiça, de paz, um governo abençoado que traria louvor e glória para Deus. Amém? A chave para que isso acontecesse era o relacionamento que Deus tinha com o homem. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que hoje a gente está aqui num ambiente, né, com menos, um grupo pequeno. Como anda o seu relacionamento com Deus? Querido, o rema é uma ferramenta para inspirar você a se aproximar de Deus, ok? Mas o rema não vai substituir o seu relacionamento com Deus. O rema vai te encorajar a meditar na palavra de Deus. O rema vai te encorajar a orar.
O rema vai te encorajar a buscar o conhecimento da verdade. O rema vai te encorajar a fluir nos dons do Espírito. O rema vai te encorajar a ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus através da fé em Jesus Cristo. O rema vai te encorajar a você ter uma mudança no seu estilo de vida cristão e começar a viver a profundidade da palavra de Deus, sair do raso, sair do gospel, sair do religioso, sair do social e mergulhar no mundo espiritual, do conhecimento de Deus, do relacionamento com o Espírito Santo, para que o seu relacionamento com Deus se torne algo poderoso, verdadeiro, ao ponto de influenciar a sua vida e destravar coisas no seu ministério, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida profissional, coisas que estão aí travadas, agarradas, e que nada muda, nada acontece, e você muitas vezes não sabe o que está faltando. Sabe o que está faltando? Está faltando a manifestação da presença de Deus na tua vida e através da sua vida, para que haja um rompimento espiritual nos seus negócios, no seu ministério, nos seus relacionamentos. Você foi criado para dominar, para governar e não para ser influenciado por esse mundo. Mas a chave do sucesso, querido, a chave do sucesso do homem sobre a face da terra continua a mesma. É o relacionamento, é a comunhão que o homem tinha com Deus lá no Éden e que em Cristo Jesus foi recuperado para mim e para você. Aleluia. Identidade e propósito estavam em equilíbrio naquele ambiente. Ali, antes da queda, o homem tinha consciência da sua identidade e tinha clareza no seu propósito. E vou te fazer uma pergunta. Você sabe realmente quem você é? Você tem consciência da sua identidade? Talvez por isso que você ainda não vive o seu propósito. Porque se você não respondeu rapidamente essas perguntas, isso ainda não está claro dentro de você. E a gente só consegue viver o nosso propósito de verdade quando a gente tem consciência da nossa identidade. Amém? Identidade e propósito estavam em equilíbrio ali no Éden. Havia uma adoração genuína, um relacionamento verdadeiro, de dependência entre o homem e Deus. E havia um propósito claro, uma missão clara, algo que já estava estabelecido. O homem deveria governar, se multiplicar, ele deveria povoar a terra, ele deveria exercer domínio, ele deveria exercer influência, para que a atmosfera do céu descesse e permanecesse na terra. Amém? Jesus veio da onde mesmo? Do céu, trazendo o reino dos céus para a terra, ou seja, fazendo a mesma coisa que Adão falhou, que Adão não conseguiu fazer, porque é isso que aconteceu. Em Gênesis, no capítulo 3, vai relatar a queda do homem. Todo esse plano maravilhoso e extraordinário, todo esse ambiente de adoração, todo esse ambiente celestial que o homem estava aí experimentando ali, o ambiente favorável, a presença de Deus, a comunhão com o Pai, o acesso a Deus, tudo estava disponível para o homem. O homem tinha todos os recursos, as ferramentas e habilidades para transformar aquele ambiente do paraíso, para espalhar aquele ambiente que ele estava ali no jardim, por toda a terra. O homem estava no controle, querido, da criação, governado por Deus, mas o homem tinha livre-arbítrio. O homem estava no controle da sua própria vida. Deus delegou ao homem a autoridade, e quem tem autoridade tem controle. O homem tinha controle, tinha o poder de decidir. Ele poderia escolher obedecer a Deus, ou até mesmo ele poderia escolher desobedecer. Ele poderia escolher se sujeitar à influência do Espírito de Deus, ou ele poderia escolher ser influenciado pelas trevas. E isso, infelizmente, aconteceu. Eva escolheu pecar, e Adão escolheu também
desobedecer. Com isso houve o quê? A queda, a separação, uma morte espiritual. E o homem perdeu o privilégio da presença de Deus. E olha o que está relatado aí em Gênesis, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. Após a queda, olha a reação do homem quando Deus se aproxima. Olha o que está relatado aí, ó. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Então Adão e Eva haviam desobedecido a Deus, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte espiritual já tinha alcançado o coração deles. E quando Deus, na viração do dia, vai ao jardim, olha o que acontece. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Como se alguém pudesse se esconder de Deus entre árvores, né? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A voz de Deus, que antes trazia alegria, que antes trazia consolo, que antes trazia inspiração, que antes trazia encorajamento, depois do pecado, a mesma voz provocava medo. A mesma voz fazia o homem se esconder. A mesma voz fazia o homem se sentir culpado. A mesma voz trazia vergonha para o ser humano. Deus não havia mudado, querido, mas o homem já não era mais a mesma pessoa. A voz continuava a mesma, mas os ouvidos de quem ouvia aquela voz já haviam sido contaminados pelo pecado. E quais foram as consequências da queda? O homem perdeu, como eu disse, perdeu a comunhão com Deus por causa da morte espiritual. No dia que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, fisicamente eles continuaram vivos, viveram ainda muitos anos depois, mas espiritualmente, no momento que eles comeram, eles morreram, automaticamente. Morte espiritual, o que é um conceito de morte espiritual? Você vai aprender no Rema. Durante várias matérias, esse assunto vai ser abordado. A morte espiritual é a separação do homem e Deus. É o distanciamento, é a desconexão entre o homem e Deus. Essa é a morte espiritual. Morte espiritual não é inexistência, é separação do Criador, ok? Então essa foi a primeira consequência. A segunda, agora o homem tinha medo de se aproximar de Deus devido à culpa pelo pecado. Além da morte espiritual, o homem agora carregava a culpa e a condenação pelo pecado. Por isso ele tinha medo. E até hoje é assim. Aquele que se sente condenado tem medo de vir para a igreja. Aquele que se sente condenado tem medo de orar. Aquele que se sente condenado tem medo de se aproximar de Deus. Porque ele carrega a culpa ainda sobre ele. E ele se acha desqualificado. Ele teme a condenação. Ele teme o juízo de Deus. Porque ele ainda carrega a culpa pelo pecado. Então essa foi a segunda consequência. Culpa, condenação, medo por causa do erro. Porque Adão sabia que tinha errado. Tanto é que se escondeu. Ele sabia que havia desobedecido. Foi uma decisão consciente. Ele decidiu. E em todo momento ele estava consciente da decisão. Ah, mas a culpa é da serpente. Deus nunca culpou somente a serpente pelo que aconteceu. Pelo contrário, ele não foi atrás da serpente primeiro. Primeiro ele foi atrás do homem.
Por quê? Porque o homem tinha condições de tomar uma decisão. Assim também sou eu e você até hoje. Nós temos a capacidade de decidir o que vamos fazer amanhã. Nós temos a capacidade de decidir se vamos nos matricular no Remo ou não. Nós temos a capacidade de decidir se vamos buscar o conhecimento de Deus ou não. Nós temos a capacidade de decidir se vamos ter uma vida com Deus de verdade ou vamos ficar apenas em algo superficial. Nós temos a capacidade de decidir o nosso futuro, querido. Amém? Aleluia. A adoração então se tornou imperfeita. Por quê? Porque não tinha mais comunhão. Adoração é relacionamento, adoração é inspiração, adoração é você ter comunhão com Deus. Por causa do pecado agora, a adoração agora era imperfeita, não havia mais aquela comunhão, ok? Havia morte, separação espiritual. A vida de louvor do homem, ou seja, o seu estilo de vida, o seu propósito agora havia se perdido. A vida de louvor do homem agora era superficial. Ele não tinha, como ele perdeu o contato com Deus, ele não tinha mais a capacidade de dominar. E se você reparar, quando o homem sai do Éden, aquilo que ele deveria dominar, passa a dominá-lo. Aquilo que ele deveria influenciar, passa a influenciá-lo. E está assim até hoje. Aquelas pessoas que estão no mundo, elas continuam sendo governadas, dominadas e influenciadas por esse mundo, pela criação, pelo sistema, ao invés de influenciar, de governar. Essas foram as consequências do pecado. Por isso que abra sua Bíblia em Isaías 29:13. Eu quero ler com você esse texto, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29:13. O profeta Isaías falando, dessa adoração, desse relacionamento, ainda na velha aliança, antes de Cristo, ok? E olha o que ele diz aí, sobre o povo de Israel, um povo que tinha uma aliança, um povo que ia na sinagoga, um povo que tinha os mandamentos, um povo que já tinha ouvido falar de Deus, um povo que aos sábados ia para a igreja entre aspas, mas tinha algo no estilo de vida desse povo que não estava agradando a Deus. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Querido, após a queda houve morte, e aqui coração fala do Espírito. Deus é Espírito, ok? Por causa do pecado, o homem interior, o espírito humano, não conseguia ter uma comunhão plena com Deus. Por isso mesmo, para o povo de Israel, que tinha uma aliança com Deus, mesmo eles passaram por essa situação aqui que o profeta Isaías declarou. Eles estavam se aproximando de Deus, que é uma coisa boa, amém? Porém, se aproximava, olha o que ele diz: se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos ensinados por homens. Era algo superficial, religioso, cultural, mas não era algo verdadeiro que vinha do coração do homem. E Deus queria restaurar a adoração, porque Deus não se iluda, querido. Deus fez o homem para o louvor da sua glória, e Deus sabe que o homem só vai conseguir realmente ter um estilo de vida que realmente aponte para ele, se o homem tiver um relacionamento verdadeiro com ele. A religião não produz isso.
Não produz. Religiosidade não vai levar você a ter uma vida que glorifica a Deus. Porque mesmo que você tenha uma aparência de crente, se o seu coração não se render a Deus de verdade, você vai se aproximar de Deus com a sua boca, com os seus lábios, você vai até cumprir alguns mandamentos, mas o seu coração vai permanecer longe do seu Pai. Você vai continuar não entendendo quem você é, você vai continuar não entendendo por que você foi criado, você vai continuar não entendendo o propósito que está sobre a sua vida, e você vai apenas ter uma religião. A vontade de Deus é que você viva para o louvor da sua glória. E isso é possível somente através de um relacionamento verdadeiro com o Pai. Por isso que Cristo veio para restaurar a adoração, para conectar o homem com Deus novamente, não para criar uma religião. Jesus não criou uma igreja, uma religião e apenas deu mandamentos para que a gente fizesse. Jesus veio, nos conectou com o nosso Pai Celestial. Agora vocês vão nascer de novo, agora vocês vão conhecer a Deus de verdade, agora o Espírito de Deus vai habitar em vocês, agora vocês vão chamar Deus de Pai, agora Ele vai estar com você todos os dias, agora você vai orar e Ele vai ouvir. Enfim, é algo verdadeiro, é algo intenso, é algo realmente que nós podemos viver e experimentar. É a restauração do plano original, é a restauração da comunhão que o homem tinha lá no Éden. Nesse caso aqui, que nós lemos aqui, é na velha aliança, antes de Cristo. Era como se as pessoas morassem, pais e filhos morando na mesma casa, mas sem se conhecer, sem conviver. Não havia um relacionamento verdadeiro. A separação do pecado, ela gerou uma crise de identidade no homem. E longe de Deus, o homem se distanciou do seu propósito. Se você já conversou com as pessoas aí ao longo aí da sua vida, quantas pessoas passam por crises de identidade? Estão insatisfeitas com a profissão, insatisfeitas no casamento, insatisfeitas na igreja, e acha que mudar a esposa vai resolver, acha que mudar o trabalho vai resolver, acha que mudar de igreja vai resolver. Querido, quando o problema está dentro da gente, não importa o ambiente, ele vai nos acompanhar. Era isso que aqueles homens da velha aliança que Deus estava falando: vocês me adoram da boca para fora, mas vocês não me conhecem de verdade. Vocês até têm hábitos religiosos, mas vocês não sabem quem eu sou. O coração de vocês está longe de mim. Quando a gente está longe de Deus, a gente não sabe a gente perde a consciência da nossa identidade. Por isso que a separação do pecado, ela gerou uma crise de identidade no homem. O homem começou a busca pela felicidade, a busca pela realização. E o homem começou a construir coisas, a fazer coisas, buscando encontrar o propósito da sua existência, buscando encontrar a realização pessoal. E ao longo da história da humanidade tem sido assim. O homem vai buscando nas coisas, na criação, nessa terra, motivos para se sentir realizado e pleno. Mas isso é tudo fruto da separação com o seu Criador. Um homem separado de Deus, ele não consegue cumprir o seu propósito. Quando eu não sei quem realmente eu sou, eu não consigo cumprir o meu propósito. Por isso que eu te perguntei: você sabe realmente quem você é? De verdade. Você sabe realmente qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Quando não tem uma consciência clara da minha identidade em Cristo, eu não consigo cumprir o meu propósito em Deus. É necessário gerar uma consciência de quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por isso eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas para mim fazer, antes eu preciso entender quem eu sou. Antes de realizar, eu preciso ter a inspiração. Antes de agir, eu preciso ter a consciência da identidade. Antes de cumprir o meu propósito, eu preciso descobrir quem eu realmente sou.
E você vai descobrir isso ao longo de 2 anos estudando no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Porque aqui você vai ouvir a palavra de Deus segunda, quarta e sexta. E a palavra de Deus vai começar a inspirar você, te dar entendimento e revelação de quem você é em Cristo, para que você cumpra o seu propósito. Aleluia. Como eu disse, Deus não estava disposto a desistir, querido. Mesmo com todas essas consequências que o pecado trouxe para a humanidade. Deus não estava disposto a desistir do homem. Mesmo com essa separação, mesmo com a queda do pecado, Deus continuava amando o homem. Deus continuava com o mesmo propósito. Deus não mudou os seus planos de trazer a atmosfera do céu para a terra. Tanto é que o que vai acontecer no final da história? Jerusalém desce do céu para a terra, nova terra, novo céu, e a terra é inundada pela glória de Deus. Amém? O plano original vai se cumprir. Amém? Por isso que Deus não mudou de ideia. Deus não desistiu de você, querido. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu da humanidade, amém? Ele continuava disposto a restaurar o seu relacionamento com o homem. E o que ele fez? Ele começou a profetizar, ele começou a levantar profetas na velha aliança, para anunciar o que iria acontecer, para anunciar a restauração, para anunciar a restauração da comunhão plena, que o homem teria agora com Deus. E olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O profeta Ezequiel, inspirado aí pelo Espírito de Deus, declarando: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus estava profetizando como ele ia restaurar a adoração, como ele ia restaurar a comunhão, para que o homem pudesse cumprir o seu propósito, para que o homem vivesse para o louvor da sua glória. Era necessário restaurar a natureza humana, o coração humano, o espírito humano. E Deus ia tirar o coração de pedra. O espírito, que esse coração de pedra aqui é um símbolo do espírito humano, morto por causa do pecado. Deus ia tirar um espírito morto, que havia se separado do Pai por causa do pecado. Ia colocar um coração novo, um novo espírito no homem, para que o homem tivesse novamente a sua comunhão restaurada. E é isso que nós vamos falar depois do intervalo, no segundo horário, essa restauração da adoração. Amém? E eu quero, o sinal já vai bater, mas antes de bater, eu quero te fazer uma pergunta. Quem está aqui que ainda não é aluno do Rema? Levante sua mão. Quem está aqui não é aluno do Rema? Amém? Ok. Se você hoje ganhasse 50% de desconto na sua matrícula, você faria a sua matrícula agora, hoje? Levanta a sua mão. Ninguém? Mesmo ganhando 50% de desconto na sua matrícula, você não faria a sua matrícula hoje? Ok, sem problema, né? Vou te dar mais uma chance. Pensa bem. Se você ganhasse 50% de desconto na sua matrícula hoje, você faria a sua matrícula? Ok, sem problema, querido. Mas saiba que Deus quer abençoar a sua vida. E Ele está disposto a te encorajar para que você viva um novo tempo. Um tempo de conhecimento da palavra. Um tempo de maturidade espiritual através do conhecimento da verdade. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. O sinal já vai bater. Eu quero só orar com você.
Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, alcançando o coração, a mente de cada um deles. Eu te dou graças, ó Pai, pelo conhecimento da verdade, promovendo libertação. O entendimento, ó Pai, da nossa identidade, ficando claro dentro dos nossos corações, para que nós possamos viver, Pai, uma vida de louvor, uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Por isso, muito obrigado. Obrigado por novos alunos, ó Pai, nessa escola, nesse ano de 2021. Obrigado por favor e graça, alcançando a vida de cada um de nós. Ah, Pai, um tempo poderoso, um tempo de avanço, de crescimento na vida de cada um de nós, através do conhecimento da Tua palavra, Pai. Por isso, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ir para o seu intervalo, amém. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia.
Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida.
E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira,
Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer.
Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Do Rema vem a inspiração. Da Escola de Missões, a paixão. Da Escola de Ministros, a qualificação. Das escolas Verbo da Vida, a expansão. De você, vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer. Ser inspirado para viver o que Deus planejou. Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Olá, queridos. Amém? Você foi abençoado aí nesse primeiro horário? Deu para acrescentar algo na sua vida? Amém? Você entendeu que a gente está falando sobre identidade, sobre propósito, sobre inspiração e atitude, sobre revelação e realização? Amém? O homem foi criado por Deus para ser inspirado por Deus para fazer alguma coisa, querido. Por isso que a fé sem obras ela é morta. Amém? Nós somos da palavra da fé. Somos salvos pela fé. Amém? Vivemos pela fé. Por isso fazemos grandes coisas no nome de Jesus. A inspiração, a revelação, tudo que você ouvir aqui na sala de aula, é para te impulsionar a fazer alguma coisa com isso. É para te impulsionar a praticar essas verdades na sua vida pessoal, ministerial, familiar. Amém? O Evangelho, ele não é uma informação para ser guardada num cofre, mas é um tesouro para ser compartilhado em todo lugar. Amém? Embora o Evangelho seja valioso, ele não deve ficar guardado num cofre. Pelo contrário, ele deve ser compartilhado pelas ruas, pelas cidades, por onde você for. A vontade de Deus é que as boas novas sejam anunciadas. Por isso que o Rema, ao longo desses 2 anos, ele vai sim te dar muita revelação, muito conhecimento, muita inspiração, muita informação. Mas é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, pegar toda essa revelação e conhecimento e transformar isso em realizações, atitudes, estilo de vida, ou seja, cumprir o propósito da nossa criação. Deus fez cada um de nós com um propósito, querido. E esse propósito começa no relacionamento com Deus, aonde eu descubro a minha identidade. E a partir daí eu sou inspirado pela palavra de Deus e também pelo Espírito Santo a cumprir a vontade de Deus na face da terra. Amém? Esse então é o plano original.
Foi isso que a queda do homem, infelizmente, contaminou, prejudicou. Mas Deus não estava disposto a desistir. Amém? Como nós terminamos aqui o primeiro horário, citando o profeta Ezequiel, onde havia uma promessa. Durante toda a velha aliança, Deus foi levantando vários profetas na velha aliança. E todos eles apontavam para Cristo. Todos eles apontavam para a nova e eterna aliança. Como o Tarcísio disse ontem aqui em Aliança de Sangue. Todos eles apontavam para algo que iria acontecer, que mudaria para sempre a história da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? E é isso que nós vamos falar agora nesse segundo horário. Nós vamos falar sobre a restauração da adoração. A restauração desse relacionamento. Porque a adoração, querido, não é um gênero musical. Falei de música. A música, sim, ela é importante, ela é uma ferramenta. Ela tem, sim, o poder de alcançar o coração do homem, mexer com as emoções, é verdade. Não é à toa aí que temos vários artistas aí no mundo secular que influenciam gerações, que ditam moda, que criam estilo de vida, é verdade? Mas a adoração não é um gênero musical. A adoração é relacionamento com seu Pai. A adoração é relacionamento pessoal com Deus. A adoração é você se render à vontade de Deus. A adoração é conhecer a Deus de forma pessoal, verdadeira, ao ponto de ser transformado por Ele, ao ponto de ser modificado por Ele, ao ponto de ser influenciado por Ele, a ter uma vida de louvor, uma vida onde você vai cumprir o propósito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Nós vemos que a queda do homem, ela produziu pelo menos aí duas consequências muito sérias. E a primeira consequência foi o quê? Morte espiritual. O homem foi desligado de Deus. Como agora o homem seria inspirado? Como agora o homem seria influenciado por Deus, se agora Deus estava longe? Se agora o espírito do homem estava morto, e Deus é espírito, então não havia uma comunhão, era só mandamentos, eram só uma aparência religiosa. Essa era a realidade da adoração na velha aliança. Durante essa matéria, durante as aulas, nós vamos estudar detalhadamente a adoração na velha aliança. Nós vamos falar sobre o tabernáculo, nós vamos falar sobre os sacrifícios que aconteciam na velha aliança. Nós vamos falar de como funcionava a adoração antes de Cristo. Amém? Mas tudo isso é sombra. Tudo isso não era a realidade espiritual, era apenas uma sombra das coisas que estavam por vir na nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Amém? Olha o que diz aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz aí, falando a respeito de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo você também vai ouvir muitas vezes ao longo desses 2 anos aqui no Rema. Esse versículo é um versículo que nós falamos muito para que a gente possa entender que em Cristo Jesus a justiça de Deus foi imputada a todos aqueles que creem. Nós não somos justos, nós não somos justos pelo que fazemos. Não é uma meritocracia. O evangelho, a salvação, não é pelas nossas obras, não é pelo mérito, não é pelo meu esforço, não são pelas minhas obras, não é pelas minhas qualidades. A salvação, a que é fruto da justiça de Deus, ela é imputada ao homem pela fé em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo está relatando aí à igreja de Coríntios, aonde ele fala: aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Deus o fez pecado por nós. Aonde? Na cruz.
para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, o ser humano pode ficar livre da culpa, pode ficar livre da condenação do pecado. E aquele que se sente justificado tem a ousadia de se aproximar de Deus. Você lembra o que aconteceu com Adão quando Deus foi até o jardim? A culpa e a condenação gerou medo e Adão se escondeu de Deus. Como eu disse, quem se sente culpado, quem carrega a culpa pelos seus pecados, tem medo de se aproximar de Deus. E como viver uma vida de louvor longe de Deus? Como cumprir o meu propósito, se nem me aproximar de Deus eu consigo? Por isso que é necessário você se tornar justiça de Deus, justificado pela fé, para que você fique livre do medo e da condenação, e tenha a coragem, a ousadia de se aproximar de Deus com um coração puro, com mãos limpas, livre de toda a culpa e condenação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Cristo Jesus não há mais condenação para aqueles que estão nele. Nós podemos sim nos aproximar de Deus agora, na nova aliança, livres de toda culpa e condenação, porque pela fé, a justiça de Deus, ela foi imputada a cada um de nós. É necessário, querido, você ter a consciência dessas coisas, para que você possa realmente ter um relacionamento com Deus de verdade. A religião não te aproxima de Deus, porque ela não tira a culpa sobre o homem. A religião não te livra da culpa dos seus pecados e dos seus erros. Por isso, aquele que é religioso continua se sentindo culpado e continua com dificuldades de ter um relacionamento pessoal e de intimidade com Deus. Somente pela fé em Cristo Jesus, pela renovação da nossa mente pela palavra de Deus, essa consciência de justiça vai alcançando o nosso coração, e a culpa e a condenação do pecado vai ficando para trás, e eu passo a ter confiança e ousadia para me aproximar do meu Pai. Amém? Em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus. O sacrifício de Jesus pagou a sua dívida, para que você se aproximasse de Deus sem medo e condenação. A Bíblia fala que Jesus pagou a nossa dívida, para que você hoje pudesse se aproximar de Deus livre da culpa e da condenação. Para que você tivesse um relacionamento pessoal com seu Pai, para que Deus pudesse realmente influenciar a sua vida. Amém? Por isso que o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar o pecado, de todo o pecado, e nos livrar de toda a culpa e condenação. Jesus se tornou filho do homem, para te fazer filho de Deus. Ele assumiu a nossa natureza humana, para nos dar a natureza de Deus. Foi uma substituição. E isso também você vai ouvir falar muito aqui. Jesus substituiu você ali na cruz, para que você substituísse Jesus hoje na terra. Porque hoje você é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a luz do mundo, a igreja é a detentora da mensagem do evangelho do reino de Deus. Hoje nós somos os substitutos, aqueles que foram comissionados, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu e você é que damos continuidade àquilo que Jesus começou. Jesus me substituiu na cruz, para que eu o substituísse hoje na terra. Por mais extraordinário e grandioso que isso possa parecer para você, é isso que está escrito na sua Bíblia. É isso que está escrito na palavra de Deus a respeito da igreja, do corpo de Cristo. O próprio Jesus disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e vão fazer obras maiores ainda. Amém?
Nós somos a resposta para esse mundo perdido e caído. Isso é vida de louvor, querido. Isso é cumprir o propósito de Deus. Isso é ter entendimento de quem você é e viver uma vida que glorifique a Deus, cumprindo a missão para o qual você realmente foi criado. Sabe, você não foi criado apenas para fazer número ou volume na terra. Você foi criado para dominar, para influenciar, para fazer diferença. Você foi criado realmente para refletir o céu na terra, para manifestar a glória de Deus através da sua vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz no seu lugar, ficou enfermo no seu lugar, foi ao inferno no seu lugar, para que hoje você tivesse vida e vida em abundância, ao ponto de influenciar pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você for. Cristo vive em nós. Cristo vive em você. Cristo se move através de você. Seja inspirado pelo Espírito, seja inspirado pela palavra de Deus. Cumpra o propósito para o qual você foi criado. Isso é vida de louvor. Isso glorifica a Deus. Isso aponta para o Pai Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Jesus, e como eu disse, ele assumiu, Jesus se tornou filho do homem, ou seja, Jesus se tornou, um homem nascido de mulher, para nos fazer filho de Deus. Ele assumiu uma natureza humana, amém? Jesus tinha um corpo humano, ele assumiu as limitações de um corpo humano, ele assumiu uma natureza, então, aonde? Da terra, uma natureza humana, para te dar a natureza de Deus. Natureza fala de essência. Natureza fala de algo interior. O Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós. Fala do novo nascimento. Amém? Olha o que diz aí Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Se quiser abrir, pode abrir lá. Romanos capítulo 8, versículo 15. Então, através da justiça de Deus, Cristo resolveu o problema da culpa e da condenação do pecado. Ok? Então, para você entender, ali na cruz, Jesus pagou pelos meus erros. Amém? Ele foi condenado no meu lugar. Eu, Fabrício, havia pecado, cometido vários erros, tinha uma dívida a pagar, e ali quando Jesus assumiu o meu lugar, ele foi condenado, foi julgado, foi condenado no meu lugar, condenado à morte no meu lugar. Então ele pagou a minha dívida porque ele foi condenado, assumiu a minha condenação. Automaticamente eu fiquei livre, então, da culpa e da condenação, porque Cristo foi condenado no meu lugar. Amém? Então, através do sangue de Jesus, a justiça de Deus alcançou a minha vida. E eu fiquei livre agora de toda culpa e condenação. Amém? Mas se eu não me reconectar com Deus, mas se eu não tiver contato com aquela atmosfera de Deus, o que me impediria de cometer os mesmos erros novamente? O que me impediria de ter o mesmo estilo de vida que eu tive no passado? Por isso que, se a justiça de Deus resolveu o problema do medo e da condenação, o novo nascimento resolveu o problema da morte e da separação espiritual. Da cruz, quando Jesus morre na cruz, ele paga a sua dívida. Quando ele ressuscita, ele te dá uma nova vida. Para que você tivesse um novo estilo de vida, agora em comunhão com Deus, para que a nova vida passasse a ser a sua vida, e aquela velha natureza, velhos hábitos que você tinha, não mais façam parte do seu estilo de vida. Amém? Olha o que diz aí Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
em Cristo nós nascemos de novo. Na segunda-feira, a professora Daniele Cavalcante falou sobre as realidades da nova criação, sobre o novo nascimento, né? Então, quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito de Deus sobre os discípulos, o novo nascimento. A igreja surge quando homens começam a nascer de novo. A igreja é a consequência do novo nascimento. A igreja, o corpo de Cristo, começa a se mover, a florescer na terra como consequência do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. A justiça é através da morte de Cristo, mas o novo nascimento é através da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os meus pecados estariam pagos, mas eu continuaria separado de Deus, com uma velha natureza, o meu espírito continuaria longe de Deus e provavelmente eu voltaria ao mesmo estilo de vida do passado, fazendo as mesmas coisas que fazia antes, sem nenhuma mudança, sem nenhuma novidade de vida. Por isso que, se o sangue de Jesus te faz justo diante de Deus, o novo nascimento te faz uma nova criação diante de Deus. Aleluia! Como nós lemos aqui, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Qual foi o espírito que nós recebemos? O espírito de adoção, o Espírito Santo. Você nasceu de novo pela fé. Quando você aceitou Jesus como Senhor e como Salvador. Amém? Salvador te livrou da condenação. Senhor passou a ser agora o seu dono. Amém? Você nasce de novo. Teu espírito é recriado. Lembra do profeta Ezequiel que profetizou que ele tiraria de nós o coração de pedra e daria para cada um de nós um coração de carne. Tiraria de nós um espírito morto, colocaria em nós um novo espírito. Esse é o novo nascimento. Por isso agora eu tenho a comunhão com Deus restaurada. Por isso a minha adoração então é restaurada. Por isso agora eu posso ser novamente inspirado por Deus, porque agora em Cristo Jesus, da mesma forma que Adão era inspirado por Deus lá no Éden, agora não há mais separação em Cristo Jesus, porque o pecado foi justificado pelo sangue, e agora eu sou justo diante de Deus. Agora eu possuo um espírito novo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo. Agora eu posso ser novamente inspirado por Deus a ter uma vida diferente, uma vida que glorifique a Ele ao longo da minha vida. Amém? Aleluia. Em Cristo, a adoração e o louvor foram restaurados, pois houve uma mudança de condição, de natureza e posição. O que é essa mudança de condição? De pecador, você foi transformado em justo. Não é mérito seu, não é pelo que você faz, mas é pelo sacrifício de Jesus, é pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Nós somos justificados pela fé. Somos justiça de Deus. Essa é a mudança de condição. A nossa condição espiritual foi alterada. A nossa condição antes de Cristo era de pecador. E pecador é separado. Pecador é alguém que está devendo alguma coisa. Pecador é aquele que carrega culpa, condenação, que tem medo da voz de Deus. Porque essa foi a reação de Adão após o pecado. Naquele momento, Adão teve consciência de que era pecador. E aquele que ainda tem consciência, continua se escondendo de Deus. Aquele que, infelizmente, ainda se sente pecador, muitas vezes continua ainda com medo de ouvir a voz de Deus. Mas em Cristo Jesus, você agora é justiça de Deus. Houve uma mudança da sua condição espiritual. Mas houve também uma mudança na sua natureza espiritual, na sua natureza interior. Você era criatura, amém? Você estava perdido, teu espírito estava morto, você estava desconectado
de Deus. Mas quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Cristo Jesus, eu me torno filho. Uma natureza agora é criada dentro de mim, uma nova natureza, o novo nascimento. Amém? Então, em Cristo Jesus, você nasce de novo, você se torna filho de Deus. Uma mudança também na sua natureza interior, no seu homem interior. E há também uma mudança de posição. A Bíblia fala que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mudança de posição fala de uma mudança de governo, uma mudança de influência. Antes de Cristo, nós estávamos aonde? No império das trevas, governados, influenciados pelo Deus desse mundo. Mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Deus nos arranca do império das trevas, ou seja, nos arranca da influência das trevas, do governo das trevas, do domínio das trevas, e nos transporta para outro lugar. Para outro lugar, aonde tem um outro governo, uma outra influência, um outro domínio. Que lugar é esse? O reino do Filho do seu amor. Aonde o diabo não tem influência, aonde o diabo não tem governo, aonde o diabo não tem parte com nada. Ok? No reino do Filho do seu amor. É o reino de Deus. E ali, Deus agora passa a ser aquele que nos influencia, que nos governa e que nos encoraja diariamente a viver uma vida extraordinária. É a mesma coisa que acontecia lá no Éden. Lembra? No Éden havia um governo compartilhado, aonde Deus influenciava o homem e o homem cumpria a vontade de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos colocados de volta na posição original. De volta na posição original. Querido, a mesma influência que Adão tinha, hoje nós temos em Cristo. A mesma presença de Deus que Adão tinha, hoje nós temos em Cristo. É a mesma posição espiritual, é a mesma natureza espiritual, é a mesma condição espiritual. Sabe o que está faltando? Você entender isso, assumir essa posição e praticar essas verdades na sua vida pessoal. Porque o dia que você, pela fé, entende, né, conhecimento chega, fé é gerada no seu coração pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, sofismas, enganos, mentiras, religiosidades, filosofias humanas que você foi ouvindo ao longo de toda a sua vida, vão sendo substituídas pelo conhecimento da verdade da palavra. E você passa a ter consciência da sua identidade. Porque isso aqui que eu estou falando tem a ver com a consciência da sua identidade de filho de Deus. Aquele que sabe quem é, se move de acordo com a revelação da verdade. Aquele que realmente sabe quem é, se move de acordo com a revelação dessa verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo lá em João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. Jesus, ele veio então trazer essa restauração. A restauração da verdadeira adoração. Aonde o homem agora passa a ter uma comunhão verdadeira com Deus. Para que verdadeiramente o homem possa ter um estilo de vida que glorifique a Deus. Uma adoração em espírito e em verdade. É no espírito, porque é em comunhão com Deus. É em verdade, porque glorifica a Deus com as suas atitudes. Não é uma adoração apenas na vertical. É uma adoração em espírito, mas é também uma adoração em verdade, na horizontal. Ela é um relacionamento de inspiração,
é um relacionamento que gera consciência da nossa identidade, é um relacionamento de dependência, mas é também um relacionamento que provoca em cada um de nós atitudes, estilo de vida, ações, palavras que vão influenciar as pessoas com a sabedoria de Deus que nós carregamos. Olha o que diz aí João, Evangelho de João, no capítulo 4, nesse encontro que Jesus tem com essa mulher no poço de Samaria. Era uma conversa ali que eles já estavam tendo. E no versículo 23, eu quero ler com você o versículo 23 e 24. E se você já ouviu essa história no início falava de sede, né? Uma mulher no 5º relacionamento que ainda não tinha entendido a sua identidade. Uma mulher no seu 5º relacionamento buscando a felicidade. E Jesus vira para ela, olha, se você beber da água que eu tenho, nunca mais você tem sede. Você tem sede, querido, de alguma coisa? Você tem falta de alguma coisa? Você realmente já encontrou a felicidade? Jesus disse para aquela mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher buscava realizações, buscava a felicidade em relacionamentos, em outras pessoas. Buscava felicidade em outra pessoa. Mas só existe uma pessoa que pode realmente preencher o vazio do seu coração. Não é o seu filho, não é o seu pastor, não é o seu marido, não é nada nesse mundo. Porque nada nesse mundo foi feito para te governar. Nenhuma pessoa foi feita para realmente influenciar você e preencher o vazio existencial. Você foi criado por Deus, para ser inspirado por Deus. Por isso que a única pessoa que pode preencher o vazio do seu coração é Deus na forma humana, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente nele o homem encontra o verdadeiro significado da sua existência. Por isso, somente nele você encontra realmente uma vida abundante. Nele, somente nele, você encontra o seu propósito e, consequentemente, a felicidade. Não se iluda, querido. Nada no mundo, nada na criação substituirá o Criador. Nada nesse mundo tem o poder de substituir o lugar do Criador na sua vida. Olha o que diz aí João capítulo 4, versículo 23, Jesus falando para essa mulher, mas vem a hora e já chegou. Diga comigo, já chegou. Já chegou, querido. Quando? Há 2021 anos atrás. Já naquele dia chegou. Já naquele ano, não naquele dia, né? Mas naqueles dias, ok? Já aconteceu, já está no passado. Não é algo para o céu, não é algo para a eternidade, não é algo para depois do arrebatamento, não é para o milênio, não. Já chegou, porque fé é agora. Fé é agora, já chegou, você já foi salvo, você já está em Cristo, você já é templo do Espírito, você já nasceu de novo, você já é justiça de Deus, você já está no reino do Filho do seu amor, amém? Já aconteceu, já chegou, aleluia, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus não procura instrumentistas habilidosos, embora eles sejam muito úteis durante um culto ou durante um momento musical. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em
verdade. Não tem a ver com as coisas externas, tem a ver com quem nós somos por dentro. Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. É lá que você realmente adora a Deus em espírito e depois se manifesta nas suas ações e se torna uma verdade para aqueles que estão à sua volta. Então Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que tinha que nascer de novo. Porque se não nascesse de novo, não tinha adoração em espírito. Porque o espírito do homem separado do Pai, como é que vai adorar a Deus em espírito? Era impossível. Por isso que na velha aliança não existia adoração em espírito e em verdade. Davi, embora seja um homem que adorava a Deus, não teve acesso a esse nível de adoração. E aí, se ele, numa aliança inferior, com acesso restrito a Deus, expressou adoração e louvor da forma que ele fez, o que nós deveríamos estar fazendo hoje. Como deveríamos estar adorando a Deus? Como deveríamos estar vivendo para o louvor da glória de Deus, se nós estamos numa aliança então superior, com superiores promessas, com livre acesso ao trono da graça, carregando Deus dentro de nós? Como deveria ser nosso estilo de vida? Com alegria, ações de graças, gratidão, nossa boca falando, louvando, salmodiando o tempo todo, vivendo e expressando as realidades do reino de Deus que estão dentro de cada um de nós. Amém? Aleluia! Em Cristo, que é o segundo Adão, recuperamos a adoração original e agora podemos cumprir o nosso propósito. Agora é possível viver para a glória de Deus. Fabrício, mas olha como o mundo está. Eu te falo, o mundo pode estar até pior hoje, mas eu estou melhor em Cristo. Né? O mundo pode até estar piorando, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O mundo pode até estar caminhando para a condenação, eu caminho para a glória. O mundo pode até estar vivendo uma apostasia espiritual, eu continuo apaixonado por Jesus Cristo. Essa que é a diferença. Não importa o ambiente, importa é quem você é por dentro, porque importa é o quê? A sua posição, condição e realidade espiritual. Para de olhar para o mundo, querido. Aliás, para de ficar se baseando nas suas atitudes pela criação. O homem não foi feito para se moldar a esse mundo, o homem foi feito para governar, para dominar o mundo, para influenciar o mundo. Olha para Cristo, olha para o reino de Deus, olha, você quer um lugar para ser uma referência para você? Olha então para a atmosfera do céu. Esse é o ambiente que você tem que ter como referência para viver a sua vida aqui. Não é olhar para esse mundo, mas é olhar para a palavra de Deus, olhar para a verdade do Evangelho, as verdades espirituais que Cristo anunciou e que agora estão disponíveis para mim e para você pela fé. O cumprimento do seu propósito depende da consciência da sua identidade. E aqui no Rema você vai ouvir falar muito sobre identidade. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, você é justiça de Deus, você é embaixador do reino de Deus, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é filho amado do Pai. Para que a consciência de quem você é aumente, fique clara, a ponto de influenciar suas atitudes, palavras, pensamentos e ações. Você vai com o cumprimento do seu propósito. Depende de você entender a sua identidade de filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por isso eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Oh, querido, por isso que a adoração não é apenas música. A adoração não é um gênero musical, mas é relacionamento e comunhão com Deus. É esse relacionamento inspirador, de inspiração, sabe? Que leva você a ter atitudes diferentes.
Isso é adorar a Deus, é se render a essa atmosfera, é se render a essa influência, é se render a esse governo, é se render a essa vontade, é se render a essa verdade. Quando você se rende completamente a Deus, você está adorando Ele em espírito, amém? Você está tendo comunhão com Ele de verdade, para que a sua vida seja um referencial, seja luz no meio das trevas, para que a sua vida exale o bom perfume de Cristo e as pessoas possam enxergar Deus através da sua vida. Amém? Por isso que a boca vai falar do que está cheio o coração. A boca sempre vai denunciar aquilo que está no nosso coração. O próprio Jesus declarou isso. A boca fala que o coração está cheio. E aonde que nós adoramos a Deus? É dentro, é no coração, é no espírito, é uma adoração em espírito, para que a verdade que sai da nossa boca saia com poder, saia com autoridade, saia com verdade, e quebre as cadeias, e influencie as pessoas, e modifique o ambiente, e aí domínio, influência. Lembra do propósito original? Você passa a ser um agente de influência, você passa a ser um protagonista da própria história, não mais um coadjuvante, não mais alguém que vive à mercê do que acontece no mundo, mas você passa a ser alguém que é protagonista da própria história, porque a sua boca vai falar do que está cheio o coração, e se o seu coração estiver cheio da presença dele, o que sair da sua boca vai sair com autoridade, com poder, para modificar situações, para reverter diagnósticos, para mudar ambientes e para manifestar o reino de Deus. Você foi feito para influenciar. O homem foi feito para dominar, para ser uma influência nesse mundo. E é isso que Jesus estava chamando a atenção de Marta, quando estava naquela casa ali daquelas duas irmãs. Lucas 10, 41, 42. Não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Lucas capítulo 10, se você quiser anotar, né, anote aí, Lucas 10, do versículo 41 e 42, nessa conversa que Jesus está tendo com Marta. Marta está agitada, preocupada, fazendo muita coisa, andando de um lado para o outro, e Maria está lá, ouvindo, se prostrando, recebendo, né, se rendendo. E olha o que Jesus fala para Marta. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi essa parte que Maria escolheu? Adorar a Deus em primeiro lugar. Se render a Deus em primeiro lugar. Antes de fazer alguma coisa, seja guiado pelo Espírito. Antes de tomar uma decisão, medite na palavra de Deus. Antes de viver a sua vida, pergunte para Deus o que Ele quer que você faça. Foi essa a escolha que Maria fez. Maria resolveu parar e ouvir, parar e aprender. Essa é a escolha que eu te recomendo a fazer. Decida parar durante um tempo na sua vida, para se assentar, assim como Maria se assentou aos pés de Jesus, para se assentar numa cadeira, igual você está aí hoje, para receber de Deus, para receber orientações aqui no Centro de Treinamento Bíblico Rema, para que o conhecimento de Deus alcance você. Porque talvez você está igual Marta, fazendo muita coisa, mas inquieto, ansioso, preocupado, cheio de medo, cheio de incredulidade, confuso, perdido, sem propósito na vida. Se você continuar desse jeito, sabe o que vai acontecer? Nada. Você não vai ter sucesso vivendo dessa forma. É isso que ele falou para Marta. Marta, Marta. Você pode saber, quando Jesus fala o seu nome 2 vezes, pode saber que você a coisa não está muito boa para o seu lado. Ele fala: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Marta, fica ligado.
Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Aquilo que Deus compartilha com você na intimidade, ninguém pode tirar. Aquilo que Deus compartilha com você na adoração, aquilo que Deus compartilha com você através da sua palavra, nesses momentos de intimidade e comunhão, ninguém, nem o diabo, nem esse mundo, nenhum homem consegue roubar aquilo que já caiu na terra do seu coração e já floresceu ali, querido. Ninguém pode tirar. Existem coisas que Deus vai compartilhar com você aqui ao longo desses 2 anos e que ninguém vai tirar, desde que você abra o seu coração para receber do Senhor. Aleluia. A nossa adoração, querida, ela não vai mudar Deus, mas nós seremos transformados nesse processo. A adoração não muda Deus, mas muda quem adora. Maria não levantou do mesmo jeito. Quando Maria levantou daquele encontro, ela levantou diferente. Ela já havia sido afetada, influenciada, transformada através da comunhão. Então a adoração, ela não muda Deus, mas ela muda quem adora. Na adoração eu descubro a minha identidade, amém? E na vida de louvor eu cumpro o meu propósito. Na adoração eu descubro quem eu sou, para que na vida de louvor eu faça aquilo que Deus espera de mim. Na adoração eu tenho a revelação, para que na vida de louvor eu consiga fazer, eu consiga ter realizações daquilo que Deus deseja de mim. Amém? Aleluia. Para a gente terminar, último versículo que eu quero que você abra aí. Abre aí, 2 Coríntios 3:3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas, olha para cá, tábuas de carne, coração de carne, tábuas de carne, não é mais coração de pedra, não é mais tábuas de pedra, por isso que ele usa essa analogia, mas tábuas de carne, isto é, ele mesmo fala, nos corações. Em Cristo Jesus, nós somos cartas vivas, nós somos as cartas que Deus está enviando para todas as nações. Um dia essa carta encontrou o seu endereço, alguém foi carta de Cristo para você, alguém encontrou o seu CEP, alguém encontrou o seu endereço, alguém encontrou o endereço do seu coração, para que hoje, inspirado pelo Espírito, numa vida de adoração, em espírito e em verdade, você se torne uma carta viva, anunciando o Evangelho, encontrando o endereço do coração das pessoas, para que elas também sejam transformadas assim como você foi. Isso traz louvor para Deus. Isso é cumprir o propósito para o qual nós somos criados. Vida de louvor é se tornar uma carta de Cristo. Vida de louvor é se tornar uma carta viva, aonde as pessoas possam ler as verdades do Evangelho através das suas palavras, através das suas atitudes, através dos seus relacionamentos, através do seu estilo de vida, para que as pessoas possam ler. Querido, nós somos a carta que o mundo está lendo. Eu te pergunto, qual é a mensagem que eles estão entendendo? Nós somos a carta que o mundo está lendo. Qual é a mensagem que eles estão entendendo? A revelação da sua identidade em Cristo.
vai destravar o cumprimento do seu propósito. Quando você tem a revelação da sua identidade, o seu propósito é destravado. Por isso eu te encorajo a estudar no Rema, para ter a revelação da sua identidade e viver o propósito de Deus para a sua vida. Querido, isso é real. Isso aconteceu comigo. Quando eu vim fazer o Rema, eu já era cristão há muito tempo. Mas havia coisas que eu não compreendia sobre a minha identidade. E por isso eu tinha dificuldade de cumprir o propósito de Deus. Eu me sentia condenado. Eu me sentia cheio de culpa. E por isso eu tinha, às vezes, dificuldade de cumprir o propósito que Deus tinha para mim. Mas graças a Deus, quando o conhecimento chega, aleluia, a nossa mente é renovada. A fé, ela começa a crescer dentro de nós. E nós somos encorajados pelo Espírito Santo a cumprir o propósito do Senhor. Para a gente terminar, já que o sino ainda não bateu, Salmo 150, versículo 6, não precisa abrir, eu vou só citar. Diz o seguinte: todo ser que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser, querido, que respira, deve louvar ao Senhor. Então eu vou entrar para o ministério de música. Eu acho que você já entendeu que não é apenas isso. Deus tem uma expectativa a seu respeito, de que a sua vida seja para o louvor da sua glória. Para isso, Ele está te encorajando a um relacionamento de adoração, um relacionamento pessoal, por meio do conhecimento da palavra. E por isso é importante você estar aqui, para trazer conhecimento e revelação da palavra, para que você possa realmente entender quem você é e cumprir o seu propósito na terra. Amém? Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Como eu disse, né, no intervalo, né, se você te ganhasse 50% de desconto, né, se você faria a sua matrícula. Esse valor. Se você não tomou essa decisão hoje, eu vou procurar a diretora e amanhã novamente vai estar disponível essa oportunidade. Não só para você, mas para os alunos que estiverem aqui amanhã. Amém? E eu te encorajo, querido, estude no Rema. Dedique esse tempo no conhecimento da palavra e tenha realmente a sua vida transformada. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, pela inspiração do Teu Espírito, pela revelação da Sua palavra, trazendo luz e encorajamento a cada um de nós. Pai, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos, entendendo a sua identidade e vivendo intensamente o propósito do Senhor. Eu oro, ó Pai, e declaro sobre eles, ó Pai, entendimento e sabedoria para avançarem no propósito do Senhor, naquilo que o Senhor já tem depositado no coração de cada um deles. Obrigado, Pai, por eles experimentando de um tempo de crescimento, de avanço na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, foi um prazer. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por você ter decidido ouvir a palavra de Deus ao invés de ter assistido o jogo do Flamengo, né? Muito obrigado. Que você seja abençoado aí na prática da palavra. Até amanhã.